Beleza. Vocês querem fazer uma via, alguma coisa? Tá, então nós vamos entrar agora na parte do cadastro da engenharia. Inicialmente nós vamos fazer a capa, dados gerais, é isso? Isso, dados gerais, tentar fechar hoje dados gerais e dados técnicos. Né? Tá. Para conseguir gerar, uma tarde a partir da engenharia. Então vamos lá, cadastro de engenharia, ele vai abrir a tela de cadastro, né? A gente vai seguindo e conforme for chegando nos campos que utilizam cadastros paralelos, a gente abre para mostrar a tela do cadastro, mas a gente já tem uma série de cadastros que já foram pré-definidos para facilitar a vida de vocês, né? A equipe de TI ali já pré-definiu várias informações. Então, quando eu for cadastrar uma engenharia nova, se eu for fazer uma pesquisa, eu vou direto na lupa aqui, né? E aí ele abre a opção aqui para mim fazer uma pesquisa, ou pela engenharia, ou pela referência provisória, pela descrição, ou utilizando um filtro de pesquisa. Só uma dúvida, quando eu vou cadastrar, eu tenho que dar F8 para começar. Aqui você vai dar um Enter. Só um Enter. Um Enter. E sempre vai pegar essa opção aqui, ó, consumo, venda ou revenda. Sempre, para todos os produtos, tá? Uhum. E aí ele vai abrir a tela que o Claudinei mostrou anteriormente para você definir aqui a classificação da engenharia. Tá? Então, primeiro nível. Aí aqui você vai consultar e vamos lá para a última página. A gente já sabe que está lá no final, né? Os níveis aqui para engenharia. Então, se for um produto de peça única, vai ser o 95. Se for um produto semi-acabado, 94. Se for parte complementar, 1 ou 2, né? 92 ou 93. E aí, parte superior, 90. Parte inferior, 91. Aqui o ideal seria a gente usar uma engenharia como modelo, né? Para a gente fazer o cadastro. Eu vou fazer um cadastro da capa aqui só fictício, mas depois a gente pega uma engenharia padrão, ou vocês têm já alguma engenharia para a gente cadastrar? 17, 19? Tá. 119 já está cadastrado. Então tem que ser outro. Espera aí. Acho que já tinha umas que foi pedido para cadastrar os insumos, né? O ideal era a gente começar com uma de peça única, que é mais simples o cadastro, talvez, né? Para depois entrar nas de conjunto. Se tu quiseres mostrar ali e abrir a 1709, ela está bem dentro dos cadastros. Tá. Já está pronto lá, né? Eu só vou mostrar aqui a parte da máscara, então, né? Vamos supor que eu vou cadastrar uma engenharia nova e uma engenharia de peça única. Então, eu já vou dizer que é a 95. Vou pegar aqui. 37, que é básico. 37, básico. Eu sempre vou ter que entrar e dar 2 cliques, mesmo se eu souber qual que é. Se você souber o código, você pode vir aqui e digitar direto. Se você gravar os códigos, né? No início vai dar o F7 aqui para pesquisar, né? Sim. Ou quem tem permissão vai dar o F8, ele abre a tela para mim cadastrar. Só que isso aqui vai ficar restrito para não bagunçar os níveis ali, porque tem uma lógica para criar esses códigos, né? Vou dar um F7, feminino, e aí ele vai sugerir a referência. Eu posso vir aqui e botar a referência atual lá de vocês para ter o link, né? E aí os dados de entrada, eu só vou dar Enter aqui que ele vai repetir as informações. E aí ele vem para o campo da descrição, para mim botar a descrição da engenharia, né? Deixa eu só abrir agora uma que está cadastrada já, para facilitar. Então, como eu quero pegar uma que já está cadastrada, eu venho aqui pela engenharia, ele vai abrir aqui a lista, né? Por enquanto a gente tem só essas engenharias cadastradas, eu vou clicar 2 vezes e ele vai abrir o cadastro que já está pronto, tá? Então, definindo a codificação, ele vai cair no campo da descrição, onde eu vou descrever aqui a minha peça, né? Aqui eu não coloco cor, tá? Isso o sistema vai gerar depois a descrição do item filho, pelo tamanho e cor. Posso falar uma pergunta? Eu acho melhor, Claudinei, a gente fazer como se fosse uma teste e ir fazendo, porque eu sei que já está cadastrada essa camiseta e sei que está dentro dos padrões, mas seria importante a gente ir cadastrando passo a passo para a gente ver como que fica depois. Não dá para ver 1708, como se fosse. Não sei, na minha opinião. Dá uma olhadinha no Eu que ver uma já cadastrada. Sim, Pega eu prefiro a também mesma- cadastrando, mas que ele vai cadastrando. Isso, Porque exatamente. Porque daí eu consigo ver o que está comendo. Isso mesmo. Olha a máscara que está lá bem certinho na 1709. Ali lá. 37 Opções dela. Embaixo.
detalhar o item, deu na máscara, deu 9537-0502, né? 9537-0502. Então, daí cria... Então, vamos lá, vamos cadastrar. Como 95, 37, 2709, que é 05, 02. 02709, 1709. E aqui, dados de entrada, só dou enter para repetir, né? E aí ele vai abrir para mim botar a descrição da engenharia. Aqui nós podemos botar camisa, engenharia, treinamento. Só para a gente saber que é a engenharia que a gente está cadastrando agora durante o treinamento. Narrativa, eu posso usar esse campo aqui para descrever mais na minha peça, né? Ele, se não me falha a memória, lá na ficha técnica ele vai abrir um campo lá com essa narrativa. Não é um campo obrigatório, né? Mas eu posso descrever melhor a peça, fazer um texto bonitinho ali para ter mais informações, né? Complementando a descrição da minha engenharia. Isso seria as observações? É isso ou não? Não ainda não. Aqui seria um detalhamento, né? Camisa, estilo, não sei o quê. Um texto descrevendo a minha peça. Né? A parte do PE aqui ele vai pular, depois a gente vai falar melhor sobre esse PE, que é esse númerozinho que aparece aqui no final. O que é o PE? Ele acaba criando engenharias com um PE diferente para quando eu tenho alguma variação de um produto para outro. É o mesmo produto, mas ele tem variação. Exemplo, vocês vão ter uma unidade aqui. E lá nessa unidade, o produto que vai ser o mesmo código vai ter um processo diferente lá. Lá não vai ter corte, acabamento, vai ter só a fase de costura. E aqui na matriz ele vai ter o processo completo. Então ele vai gerar sempre o PE0 aqui para a matriz e o PE1 vai ser o PE com o processo lá da unidade. Uma alternativa, exatamente. Então, ele vai usar esse campo aqui para isso. Tá? Unidade de medida, eu vou dizer qual que é a unidade de medida. Então, a gente usa sempre como padrão para produto de venda, peça, PC. Quando é algum componente de engenharia, você vai dizer que usa uma unidade. Então, unidade usa lá para os componentes de engenharia. PC, que é peça, para produto fabricado. Tá? Então, você pode digitar aqui em letra maiúscula ou você pode vir aqui na lupa e pesquisar, né? Então, o cadastro de unidade de medida já está feito, né? Ele vem daqui. Então, aqui a gente tem todas as unidades de medida já cadastradas, tal, com um formato de medida, se é decimal, se é número inteiro e tal. É um cadastro que o Claudinei já deixou pronto ali para vocês só irem consumindo. Então, eu sei que é PC, né? Abreviação, letra maiúscula, eu posso digitar direto ou ir lá pesquisar na lupa, né? A classificação, então aqui, por enquanto, a gente tem produto fabricado no mercado interno, produto comprado para revenda, ou um produto fabricado para o mercado externo. Amanhã depois eu posso ter aqui também as classificações de produtos de semi-acabados. Por exemplo, posso ter uma classificação aqui para aviamento fabricado, posso ter uma outra classificação para tecido fabricado, e aí eu consigo ir classificando isso para usar na minha explosão de necessidade. Lá. Daí, quando eu programar uma engenharia de peça acabada, ele vai olhar a classificação dos componentes lá para saber se vai precisar produzir algum semi-acabado ou não. Nesse caso, como eu estou cadastrando uma engenharia acabada, eu vou dizer que é um produto fabricado para o mercado interno. Aí ele já vai pedir a data da efetivação, eu já sugere a data de hoje, né, a data que eu estou cadastrando, o status, né, se está em desenvolvimento, se está liberado para o mostruário, se está liberado para custos e produção, se está fora de linha desativado ou se é questão de registro fiscal. Normalmente, as 3 primeiras opções, até a quarta aqui, é que são usadas pela produção, né? Então, eu posso vir aqui, inicialmente, como eu estou cadastrando, ela está em desenvolvimento, eu não consigo botar no status liberado ainda, porque ela não tem os dados principais, né, que é grade, tamanho, os dados gerais, né? Então, sempre quando eu estou cadastrando inicialmente, tem desenvolvimento. Aí ele abre tela aqui para me informar as fases de desenvolvimento, lá se eu estiver usando o módulo de desenvolvimento, por enquanto a gente vai ignorar, só vou dar um Enter aqui. E aí aqui ele vai pedir um centro de custo de destino, isso aqui também a gente vai setar na configuração para ele sempre sugerir o mesmo aqui, tá? Como ele não está sugerindo, eu vou botar um aqui,
Produtivo industrial, não, deixa eu pegar um outro aqui, então. Acho que eu coloquei manutenção, né? Conforme o artigo, talvez ele vai sugerir qual é a classificação, já é isso? Não, é um centro de custo e destino que ele pede na capa de engenharia. Isso aqui é configurável, né? A gente pode configurar para ele já vir preenchido isso aqui. Tem da expedição? Eu não sei se ele foi configurado. Não. Eu vou botar aqui o da manutenção, depois a gente verifica, tá? E aqui eu criei a capa da engenharia, tá? Que são esses dados iniciais aqui, tá? Aí agora, depois a gente vai passar melhor por esses botões aqui, nós vamos no botão complementos aqui para seguir com o cadastro. E aqui vai aparecer, aqui para mim aparecem 39 opções. Para vocês provavelmente vai aparecer só o que vocês vão usar. Nós vamos focar agora no 1 e no 2, tá? E também nós não vamos passar em todos, nós vamos passar só nos que vocês vão utilizar nesse primeiro momento para não encher a cabeça de vocês com coisas que vocês não vão usar agora. Então, primeiro, dados gerais. E aí ele vai abrir essa tela aqui para mim botar os dados gerais desse produto. Primeiro campo, a modelagem. Então, eu já tenho um cadastro pré-definido e cadastro de modelagem, onde eu criei todas as modelagens aqui. O Claudinei já criou, né? As modelagens que vocês vão utilizar. Isso ainda vai continuar ainda esse cadastro, né? As principais já estão aqui. Então, vamos pegar aqui. Isso aqui é uma camisa e eu vou dizer a gola O, gola V, né? Manga curta, manga longa e assim por diante, né? Eu vou dizer que é gola V. Referência provisória, que daí eu posso colocar aqui o campo é a referência que vocês utilizavam no sistema antigo, por exemplo. Posso vir aqui complementar, né? Eu vou botar aqui 02709, que é a nossa referência, também vai estar na máscara aqui, né? Aqui ele permite letras, né? Então, esse campo eu poderia colocar letras, ele é alfanumérico. A coleção, então, aqui eu tenho a opção de consultar ou cadastrar, né? Se eu tiver acesso ao cadastro, ele abre a tela do cadastro de coleção. Então, eu já tenho aqui algumas coleções cadastradas, né? Código de descrição. E aí, quem não tiver acesso ao cadastrar, ele vai dar uma mensagem de bloqueio. Aí você consegue vir na consulta. E aí, qual coleção eu posso colocar isso aqui? Qual que é a coleção vigente agora? Pode colocar no Alto Verão mesmo, 2025. Ali. Alto Verão Camilos? 43. Beleza. Complemento. Daí eu posso usar esse campo aqui para botar mais alguma informação. A gente tem aqui as marcas, né? É marcas isso aqui, né? Camilos, Lamont, Boom, Freebie, Cantalele e Fofomilos. Vou dizer que é Camilos. Etiqueta, também tem o consultário F7, né? O F7 e F8. F8 leva para o cadastro, então eu tenho aqui etiqueta Camilos, Lamont, Boom, Freebie. Código de descrição também, né? O que é essa etiqueta? Etiqueta é a marca. É a marca que vai aparecer lá no tag lá depois. Isso. Família mercado, esse campo aqui, ele na parte produtiva, a gente vai utilizar depois lá nos faccionistas. Daí eu posso informar quais são as famílias de peça que aquela facção produz. E aí aqui eu posso cadastrar as famílias. Deixa eu ver se tem, já tem uma que passei. Eu tenho que desenvolver melhor isso aqui depois e cadastrar as famílias de produto, já pensando nessa classificação lá para as facções, tá? Por exemplo, ali não entra a questão de dificuldade de costura, né? Somente, por exemplo, se é uma camisa, se é um shorts, se é uma parte de baixo, se é uma parte de cima. Não, ali basicamente se ele é um básico ou elaborado, são informações para lá na confecção depois eu conseguir fazer uma carga 2 minutos da confecção, que de regra a gente não controla a sequência operacional numa facção, né? Se eu usar a minha coleção, eu tenho X produto básico, X produto pleno, X produto praia. Isso. Aí eu digo, tem quantas facções que são praia, quantas que são básicos. Daí, basicamente, é para fazer uma gestão da quantidade de peças que elas costuram por dia, algo nesse sentido. Assim. A linha, né? Aí também tem o F7 e F8. Consulta, ele vai trazer o que tem cadastrado. O F8, ele abre a tela de cadastro. Aí também é código de descrição, né? Malha, tecido,
Aí eu posso também digitar o código, né, direto. Percentual de segunda qualidade, então posso indicar aqui um percentual que eu quero acrescentar sempre quando eu for programar esse produto, acrescentar um percentual em cima da quantidade que o PCP gerar na UP lá. Tá? Por exemplo, se eu disser que é 10% e o PCP gerar uma UP de 100 peças, ele vai acrescentar mais 10 peças lá por conta desse percentual. Na referência inteira ou em cada tamanho e cor? Na referência inteira, acho que é. Eu tenho que dar uma validada, agora não lembro, tá? Porque normalmente o pessoal não coloca essa informação. Deixa sem ter, tá? Hoje eu coloco no risco encaixe. Ah, não, mas aí é a quebra do tecido, né? Isso aí é algum Isso aqui é em cima da quantidade de peças que eu vou programar. Ah, entendi. Então, normalmente o pessoal não coloca, porque eu vou programar o que está no pedido, que é o que eu preciso, Sim. né? Tamanho e cor da amostra. Esses dois campos aqui ele vai usar caso eu, no seguinte cenário, eu tenho um produto que ele está em desenvolvimento, ali eu liberei ele para mostruário e eu quero fazer alguma reserva de material já para esse mostruário. E aí, em cima desses dois campos, ele vai olhar as quantidades de insumo para fazer essa reserva. Tá? Se eu der um F7 aqui, ele vai trazer os tamanhos, que é lá do cadastro de tamanho, que já estão previamente cadastrados, né? São cadastrados aqui, TCP035. Aí aqui também tem uma lógica, né? Para sempre o tamanho o código do tamanho ser realmente o tamanho. Então, se eu botar 10, ele vai trazer o tamanho 10. E assim por diante, né? Ou P, tamanho P, né? A cor da amostra também, daí é a mesma coisa, né? Ele vai trazer lá do cadastro de cor. A gente até colocou uma coluna aqui com a abreviatura para facilitar, né? Essa aqui é o código atual da cor de vocês, e aí o código consistem, né? Se tiver acesso no cadastro, ele vai abrir a tela do cadastro de cor. Também, provavelmente, isso vai ficar restrito, né? Número máximo de peças da OP, então aqui também é um direcionamento igual percentual de qualidade, é um direcionamento lá para o PCP. O que eu colocar aqui, ele vai entender na hora de gerar a OP. Então, se eu botar aqui número máximo de peças é 100, e o PCP ir lá e gerar um lote com 1000 peças e dizer para gerar OP, ele vai gerar 10 peças, 10 OPs de 100 peças. Também o pessoal normalmente não coloca isso aqui porque é uma decisão mais de PCP, né? Outro detalhe que eu acabei não comentando, né? Vocês viram que tem uns risquinhos vermelhos aqui em alguns campos? Esse risquinho vermelho é porque são campos de preenchimento obrigatórios. O sistema não vai deixar de passar sem preencher alguma coisa. O que não tem é tudo campo alternativo. Não sou obrigado a preencher, tá? Via de regra, essa é a lógica, tá? Tipo de produto, e aqui eu vou dizer, né? Se é uma peça única, se é um conjunto, se é um kit, se é parte de conjunto ou semi-acabado. O kit, ele está sendo descontinuado por causa do SPED fiscal do bloco K. Tá? Tem a questão fiscal que não pode mais usar a questão do kit, né? Então, ele ainda aparece aqui, mas a gente orienta a não usar. Então, em vez de kit, usar o conjunto. Daí ele engloba lá aquelas partes que nem o Claudinei comentou antes, né? Como a gente está cadastrando agora uma engenharia que a gente está considerando como um produto acabado, só a camiseta, nós vamos dizer que é uma peça única. Mas se essa camiseta fosse compor um conjunto, ela seria uma parte de conjunto. Eu estou criando uma engenharia agora de um botão que eu vou mandar forrar. Ele vai ser um semi-acabado. Eu vou ter um botão que eu vou comprar, vou ter um tecido e eu vou pegar esse botão, esse tecido, vou mandar alguém transformar no botão encapado, né? Nesse caso agora, peça única, né? Aí ele vem aqui para me dizer qual que é a peça do produto. Então, para mim é uma camiseta, clica aqui e ele vai trazer aqui as peças, né, que já estão cadastradas. Então, vou dizer que é uma camiseta. Esse campo aqui também ele vai usar lá na configuração dos faccionistas, e daí, além da família, eu posso dizer qual que é o tipo de peça, né? Eu posso cadastrar a capacidade produtiva lá, por exemplo, da facção, se eu não tiver um controle de tempo, uma capacidade produtiva por tipo de peça, que aí eu digo, quando é camiseta ele faz 1000 peças, quando é bermuda 2000, quando é casaco tanto, né? E ele vai olhar esse campo aqui da engenharia, e o cadastro é feito aqui, o cadastro de peça.
Código e descrição também, cadastro bem simples, né? Código aqui provavelmente foi usado um sequencial. Também provavelmente vai ficar restrito, isso não vai ser liberado para todos cadastrarem, né? E aí ele vai pedir aqui qual que é a peça para fazer a baixa, considerada para fazer a baixa do estoque. Então, quando for conjunto, uma das duas peças tem que linkar aqui para ser considerada na baixa do estoque. Ele vai baixar o conjunto, mas é uma exigência só do sistema, o campo do sistema que você precisa ter regido, né? Desculpa, não entendi. Peça para baixa do estoque. Qual é a peça que ele vai considerar para fazer a baixa do estoque? Tu lembra? Eu acho que isso aqui é uma coisa mais antiga, né? Vamos supor, se tu usar ali, tu está fazendo uma camiseta, mas vai baixar no estoque conjunto. Mas eu não vi em nenhum lugar do sistema que ele faça, tipo, menção a esse campo, que se tiver cadastrado ali, vai dar um erro. Eu acho que é um dos campos mais antigos que acabaram que não está em desuso, mas como está aqui, tem que preencher, né? Aí Ele já vai automático, né? Ele já preenche automático. Quando é único, ele preenche automático. Quando é conjunto, daí eu tenho que escolher uma das duas, entendeu? Ou a de cima ou a de baixo. No peça do produto, clica lá no F7 de novo, ali ele permite tu colocar vários. Pode tu colocar. Se for um conjunto, né, vai ser uma camiseta e uma calça. Eu acho que quando a empresa, como é hoje aqui, né, que fabricava a camiseta e a calça, mas a peça que saía do estoque daí tinha que selecionar, que era um conjunto. Né? Mas como hoje é tudo 1 para 1, né? E o conjunto já é conjunto também 1 para 1, aí não, ele preenche automático. Né? Tá. Deixa eu voltar aqui. Peça única. Camiseta. E aí ele já nem habilita, ele já entende que é a mesma, né? Código da empresa comercial, ele já vai trazer sempre o código da empresa 1, né? Se é um produto para exportação, sim ou não, né? Aí aqui também eu posso já, igual aqui a quantidade de peças, né? Eu posso definir o número máximo de camada de marcação. Tem uma pergunta. Esse campinho é bem chato. Não, antes do campinho de número máximo, eu tenho da exportação lá. Por exemplo, tem peças que a gente exporta através da Caoa lá. Se ela é um produto específico só para exportação, tu coloca então, via de regra, eu coloco não. Isso. Esse campo do camadas e marcações ali, só para vocês entenderem, ele vai auxiliar lá na Amanda, para ela fazer a programação. Eu não sei se ela vai fazer por camadas e marcações ou por quantidade de peças por tamanho e cor, né? Mas ali, quando for camadas e marcações, se a referência for um conjunto, essas informações elas precisam ser colocadas só na referência do conjunto. E a referência que ela vai programar, porque a Amanda ela nunca vai programar a camiseta ou só a calça. Né? Ela vai programar no conjunto, que automaticamente o sistema já programa as 3 engenharias, conjunto, superior e inferior. Aí tem que informar camadas e marcações no conjunto, que para mim praticamente não adianta para nada, né? Porque aqui é meia malha, ou é um moletom felpado, e aqui é outro tecido que um vai 50 camadas, o outro vai 120 camadas. Sim. Ele fica lá no conjunto, uma configuração lá, que teoricamente não adianta para nada, geralmente é a mais restritiva daí, né? Mas só para vocês entenderem que quando for camadas e marcações, depois, se for conjunto, daí tem que, não adianta informar nas partes, tem que informar na referência do conjunto. Por enquanto, agora a gente não vai usar isso? Por enquanto, não. Tá. Aí, aqui no dados 2, isso aqui também, tu lembra... Não preenche nada. Não vai precisar dessas informações nesse momento, e também nem lembro se tem algum campo que usa isso aqui. Muito antigo, consiste também, né, tipo assim, sei lá, era uma referência que era só a camiseta, daí usava já a malha, já botava esses códigos do IBC. Depois eu só tenho que ver se alguma coisa do IBC foi implementada aqui dentro. Não, tem um cadastro novo. Não vai usar. Campo vai ser legado. Isso é tudo coisa que é antiga, é só fechar essa tela ali. Isso. E aqui, ó, só um detalhe importante que eu vou falar é sobre esse campo aqui, ó. Se porventura, amanhã depois, vocês resolverem fazer algum produto semi-acabado na confecção, que seja um tecido, por exemplo, você vai ter que trabalhar com engenharia com casa decimal. Alguns clientes preferem gerar uma OP para mandar sublimar o tecido, por exemplo.
E aí eu vou ter um OP com uma fase externa de sublimação, que vai consumir o tecido do estoque, e quando eu baixar essa OP do tecido sublimado, vai ser em quilo. Aí tem que ter 3 decimais. Então, quando for um caso desse, eu vou vir aqui e vou dizer que tem decimais. Quando for peça, né, não tem uma peça e meia lá no meu estoque. É uma peça, 2 peças, aí não tem decimal. Quando for um produto que eu vou ter uma quantidade lá, 1.523, 1.5, aí eu vou ter decimal. Via de regra, só no caso quando tiver algum tecido mesmo que for semi-acabado. E eu acho que não vai ser o cenário de vocês aqui, porque, a princípio, a ideia é fazer pelo têxtil, né? Mas, se porventura quiser simplificar, né, para fazer essa parte também aqui dentro, daria para fazer via engenharia. Isso tem que ser bem pensado antes de mexer ali, porque enquanto que ali tiver 0, imagina que todas as telas do sistema, onde é uma peça, está lá o número 1. A partir do momento que alguém vier ali e colocar que tem casas decimais, todas as telas vão começar a aparecer 1,000. Então, mesmo que é uma peça inteira, mas daí o campo, o sistema vai se parametrizar como se ele tivesse casas decimais. Ele não vai só para aquela engenharia específica que é a casa decimal. Ele vai habilitar para todas as telas do sistema. Então, antes de mexer nesse caminho lá, tem que ter um cuidado. Por via de regra, vocês vão preencher a dados 1 aqui, que é a primeira. As outras 2 não precisa nem entrar. Os 3 ali, só para fechar ainda, ali também tem projeto de desenvolvimento ali, né? Está tudo apagado, não está habilitado para nós. Aqui o Consiste, ele tem um módulo como se fosse o fluxo Gama. É um módulo bem fraco, assim, então ele até é um módulo que não vingou muito, né? Então, tanto é que nós não temos contratado esse módulo, daí os campos aí não estão nada habilitados. Isso aqui, assim, a Consistem, ela se aventurou em tentar fazer um módulo para PLM. Só que a gente tem no mercado empresas que são especialistas só para esse módulo. Então, e não é o foco principal do Consistem controlar essa parte. Então, a gente tem um módulo, mas basicamente ele serve para saber como é que está o projeto. Parte de custos ele é bem deficitário e tal, e dá muito trabalho para fazer cadastro. Então, desprende muita mão de obra de ter que fazer os cadastros, montar os projetos, fazer as movimentações, para no fim só saber onde é que está. E aí as empresas acabam optando por comprar o software de uma empresa que é especialista, que daí já tem o software específico, né? Então vocês vão preencher aqui dados 1 e vão clicar em salvar. Confirmou, pode fechar a tela, está feito dados gerais, tá? E aí nós vamos agora para os dados técnicos, que são os sortimentos. Aqui eu vou incluir os sortimentos que eu vou ter dessa peça. Ele vai sugerir ali o código sequencial, então, como não tem nenhum, é o sortimento 1, né? E ele vai pedir para mim a cor base. Essa cor base aqui, para mim, é a cor comercial da minha peça. Sempre tem que ter em mente, ó, ele vai pedir cor aqui em cima e vai pedir cor aqui embaixo. Depois a gente vai ver. Aqui em cima é a minha cor de venda. E aqui embaixo vai ser a cor das minhas partes. Eu posso ter uma camisa que, para mim, eu vendo ela como verde, mas aqui ela vai ter uma manga que é amarela, a frente verde e a costa azul, por exemplo. Mas comercialmente eu digo que ela é verde. Tá? Então, sempre aqui a cor comercial. Isso é o conceito de sortimento, né? Ele não é uma cor. A peça não tem aquela cor. Eu sempre dou o exemplo também da camiseta branca e só o dedo não tem a cor, né? Então, eu não posso dizer minha camiseta verde. É o meu sortimento verde da camiseta branca. Daí, sempre, lá no dados de saída, ele vai sair a cor como sendo 1, porque é o sortimento 1, mas no dados de entrada do item vai estar gravado o código do verde, lá, sei lá, 7220, é o nosso verde militar. Sortimento 1 da peça acabada é a cor verde militar. Sortimento 2, azul celeste. Sortimento 3, amore, lá, que é um vermelho, mas na verdade, o que está dizendo que é o sortimento é só o debrunzinho aplicado que muda a característica e a identificação da peça perante aos outros produtos da mesma engenharia. Aí aqui também eu tenho o F7 e o F8, né, que ele vai levar lá para o cadastro de cor. Então aqui eu vou incluir qual que é a cor, vocês têm uma cor aí de preferência? Preto. Isso. Coloca o PT20 ali, o preto novo. Beleza. Aí aqui, um campo, se eu quiser complementar com alguma informação, né, uma combinação de cor e tal. Esse campo ali, ele tem uma certa importância, porque na ficha técnica, tipo assim,
Eu tenho às vezes uma calça que tem um debrum lateral do conjunto que tem. Então eu posso escrever ali, não precisa combinar a tonalidade do debrum da calça com o bolso, porque são zonas focais diferentes, ninguém nunca vai comparar aquele debrum com aquele bolso para ver se a tonalidade é a mesma, né? Você pode estar informando esses dados para, na hora que sai, lá na ficha técnica, ter essa informação. Aí ele vai abrir para mim selecionar qual que é a grade que eu vou ter desse produto. Tá? Cadastro de grade. Tu criou alguma lógica para o código da grade? Não. Sequencial? Eu tentei criar ali alguma coisa assim que fosse começando dos menores tamanhos, né? Mas é claro que depois lá para frente eu tenho que ter, tem um exemplo ali, né? O tamanho, a grade 3. Tem produtos que eu vou ter só o tamanho 4, 6, 8 e 10, vamos supor, né? Então, imagina que eu não posso pegar e ter uma grade que fosse do 2 ao 10, porque daí o 2 vai aparecer junto naquela engenharia e vai querer programar. Então, conforme vocês for necessitando, assim, se eu cadastrei uma grade que não tem todos os tamanhos e quero trocar para uma que tem todos os tamanhos, tranquilo. Agora, eu nunca posso pegar uma grade que tem todos os tamanhos e querer trocar por uma grade que tem tamanho a menos. Se eu já gerei os itens filhos, depois a gente vai mostrar lá como gera os itens, né? Troca o status. Então, enquanto que está no status de desenvolvimento, eu posso até ir ali, alterar e fazer. A gente vai depois fazer os testes também mostrando, né? Mas por isso que ali tu está vendo que tem uma grade ali, né? A 5 e a 6. PNGGG. Eu tenho uma camiseta que é só isso. Eu vou fazer o uniforme, eu vou fazer com as duas grades. Ele vai pegar todos. Daqui a pouco lá no uniforme precisou cadastrar mais um tamanho, que nem o G4. Nós já temos o G4 ali, né? Mas essa ali eu tenho que ajustar, que eu já cadastrei o tamanho G4, eu tenho que ajustar essa grade 7. Então, eu posso ter, a grade 8, que é só PMG adulto, ou a grade 9, que vai do PP ao GG, ou a grade 5, que é só PMG, GG. Então, ali a gente vai tendo esses cadastros. Pode colocar, tu vai cadastrar o número e a grade estendida, é isso? Pode, se tu tiveres uma que tem toda, né? Eu tenho um produto do PP ao G4. Promoções, né? For do 1 ao 10, que a gente usa muito, 1 ao 10. Isso, daí você pode cadastrar ela, ou você pode ir ali e pegar, vamos supor, a grade 2, né, que ela tem 1, 2, 3, e pegar a grade 3. Eu consigo. Tu pode combinar as duas grades, e daí também dá as duas, para não precisar cadastrar do 1 ao 10. Mas se tu quiser ali embaixo cadastrar a grade 12 do 1 ao 10, pode cadastrar também. O problema comercial é o preço daí. Eu ia falar. É porque exatamente isso. É porque daí tem que ter. Hoje tem preço, tamanho. Daí a gente está dizendo que de 1 a 3 é um preço, do 4 a 10 é outro. Isso, nesse caso. Tem que sempre levar em conta a limitação comercial. Então, não pode cadastrar. Único, ok. Uma grade só. Que é difícil, né? Uma grade tem o seu preço, daí você usa. Isso, talvez só faz sentido que aquela grade 3 não faz sentido ter o tamanho 8 e 10 lá. Talvez você tenha que tirar fora, porque ele já é uma grade. Eu nunca vou ter um produto que o tamanho 4 e 10 vão ser o mesmo valor. Para nós aqui, sim. Sim. A nossa grade é do 1 ao 3, 4 a 10, 12 a 18. Então, tá certo. Tá certo. Sempre até hoje, né? Daqui para frente deu um. Eu tinha olhado mais ou menos os produtos ali, eu já basicamente fiz da mesma forma, até tinha começado com a Beatriz, que esse tempo atrás tiveram uma reunião ali, eu já fiz dessa forma. Tá, então só pode cadastrar uma grade do 1 ao 10 desde que o preço seja o mesmo, o preço de venda. Caso contrário, a gente separa por grade para a questão do. Mas aí nesse caso ali, vamos supor que seja do 1 ao 10. Como eu faria? Pegaria a grade 2. Posso pegar 2, 3. Tá. As duas grades. Aí aqui vai vir os painéis, né? Aqui eu vou definir se essa minha camiseta vai ter painéis com cores diferentes. Ela pode ter manga de uma cor, frente de outra, costa de outra. Então ele traz a peça já lá da peça que eu disse que vai ser, né? E aqui aí eu vou consultar, eu tenho já os painéis cadastrados, eu tenho frente, costa, manga, frente, costa, bolso, frente, costa, capuz, aí eu vou definir, né? Eu posso ter, por exemplo, a frente de uma cor,
Aí eu tenho que dizer qual, se eu tiver mais de um painel, qual que vai ser o painel principal, o painel base, né? Então, vou dizer que é a minha frente. Aí eu vou ter aqui também... Esse painel base é para a gente ver, pensando na... Via de regra, ele é o de maior consumo da peça. Ah, tá. Tá bom. Tanto é que eu tenho aqui a questão do tipo de painel. Isso aqui é uma questão importante, porque se você for usar lá a geração de etiqueta de composição nova do Consystem, ele vai e disser que eu quero montar a minha composição por parte, é esse tipo de painel que vai aparecer lá na etiqueta. Então, eu quero que apareça lá como forro de bolso, o forro de capuz, ou capuz, aí eu tenho que criar os tipos de painéis aqui com esses nomes, tá? Se eu deixar como principal e secundário, ele vai mostrar na etiqueta de composição, a composição da parte principal, composição da parte secundária, entendeu? Eu posso vir aqui e criar, né? Incluir aqui um 3, forro. Isso. E aí aqui eu digo se é secundário ou forro. Não aparece o principal porque já botei lá, né? Vou botar aqui com forro. E as mangas, né? Aqui, Roberto, você vai, como o Marcelo tentou explicar, você vai precisar abrir ele todos, a menos que lá no CAD eles tenham que fazer riscos separados, né? Então, Se é essa camiseta do uniforme, eu não preciso, eu pego lá um painel só. que é frente, costas e mangas, né? Agora tem uma manga raglan, que uma manga é branca, uma manga é vermelha, a frente é branca, sei lá, azul, né? Que são 4 painéis de malha diferentes. Se um dos sortimentos tiver essa combinação, que você vai ter que abrir 4 riscos para fazer a peça, ele vai ter que abrir para todos eles, mesmo que, vamos supor, tu tem lá 3 sortimentos na peça. Um deles a peça é toda preta, na outra é toda branca, e o sortimento 3 é um painel de cada cor. Aí você tem que abrir os 4 ali, e tem que dizer que no sortimento 1 todo mundo é branco, no sortimento 2 todo mundo é preto, e no sortimento 3 é o que o Marcelo vai fazer agora, de amarrar as cores, sabe? Eu só mostrei aqui, né? Se for as partes forem tudo num enxerto só, num risco só, eu posso botar o painel que compõe as 3 juntas já. Eu não preciso abrir, né? Ou eu posso vir aqui e dizer, né, que eu vou ter Esse é um risco. frente. Esse é outro risco, no caso, é isso? Isso. Isso é o risco. Costa e mangas. E Leblon. Leblon é ótimo. Boa. Se ele tiver no risco, Isso. o Debrum. Não, o Leblon tem que estar ali, porque lá depois, quando a gente for amarrar os riscos de tecidos, eu tenho que criar uma sequência de risco para Leblon. Então, por exemplo, mesmo que não é gola molde, ele tendo um Debrum, tem que considerar ele ali. Ok. Terminei, só vou sair. E aí ele agora aqui eu vou dizer qual que vai ser a cor do tecido para cada uma das partes. Então, a minha cor de venda é preto novo, mas eu posso ter um preto que é outro código, ou uma cor que é outro nome, que não é preto, para essa peça que eu chamo de preto lá para venda, né? Via de regra, o painel principal é sempre a mesma cor que está lá na cor base. Isso. É para a gente ter pelo menos alguma coisa palpável, intuitivo para seguir, né? Sei lá. Então, vamos fazer assim, ó. 90, 20. 90, 20 e branco ali. Então, a camisa toda preta de branco. Isso. A gente pode cadastrar o sortimento 2, a camisa toda Isso. branca de um preto. Né? E pode cadastrar um sortimento 3, que cada painel é de uma cor diferente. Uma zebra. Mas eu Então, gostaria para cada que vocês... sortimento tem que repetir tudo isso que eu ia falar. Isso. Agora eu vou criar um novo sortimento, né? Novo, vai criar o 2, agora eu vou dizer que é o branco, né? Vamos criar branco agora, fazer o contrário, né? Tá bom. Mas depois... Qual que é o branco aqui? Pode ser o novo. Branco novo. Aí ele não vai pedir a grade, né? Então, precisa combinar cor. Não pediu a grade, porque eu já defini a grade lá no começo, no sortimento 1. Peça também, aí já veio direto para cá. Aí é que eu vou dizer que é 9005, 9005, 9005,
e aqui vai ser preto. Então, se tiver 10 variantes, eu tenho que abrir 10 variantes. Isso. Cada sortimento aí você vai definir, né? E ele permite também, se tiver um produto permanente, começou esse ano com 3 cores, amanhã tem série mais 2, ano que vem mais uma. Pode, daí só. Tem outra composição, eu tenho Primeiro cadastro. Qual deles? Pode ser um, claro, mas o 9500. Tem um botão duplica, né? Mas não sei se tem ganho, né? Porque é só informar. Basicamente é só informar a cor, né? Não faz, uma vez que cadastrou primeiro. Não, só informar as cores aí. Não é. Não é. Pode fazer ela inteira do Máscara, só para a gente ver como que vai cadastrar. É isso. Aí aqui tem a questão do NCM por sortimento, né? Deixa eu ver quando é que ele vai habilitar isso aqui, só quando gerar o item filho. Depois a gente volta aqui. Cores, ele vem aqui para mim editar as cores, né? Grade, aí eu posso incluir uma nova grade ou trocar uma grade, né? Opções. Desativa o sortimento, exclui, troca inativo, muda a combinação de cores, né? Esses avisos aqui, cara, eu não sei se ele usa em algum lugar, tem que dar uma olhada depois, tá? Eu botei em todos. Ele também serve para o seguinte: se você pega a tua grade do 1 ao 10, dá uma olhada. Do 1, 2 e 3 eu desenhei um NCM e do 2 ao 10 outro NCM. Daí ali dentro também você vai depois fazer essa alteração. Na hora de passar os processos que a gente chama, né? Que é gerar os itens tamanho cor, que eu expliquei lá no início. Por enquanto nós estamos só mexendo com o item pai lá, né? Que é 95, 37, 0, 27, 09. Nós temos só operação de engenharia para gerar esse item pai. Depois, em um momento ali, quando mudar o status, ele vai gerar os bits que ele vai gerar ponto tamanho 2, ponto tamanho 4, ponto tamanho 6, e nessas cores ali, né? Ponto 9005, ponto 9020, ponto começa. Depois a gente vai ver. E daí, quando gerar esses filhos, aí tem que voltar aí ele sempre por tamanho e dizer, ó, as cores lisas, branco e preto, do tamanho 1 ao 3 no NCM é tal. Pro mescla é outro NCM. Daí vai para o tamanho 2 ao 8, nas cores lisas é um NCM, pro mescla é outro NCM, conforme as regras do mercado. Só uma dúvida também. Hoje não é a gente que faz a capa, né? Eu falei desenvolvimento. Se for vir para engenharia, eu vou ter que criar essa capa e daí mandar? Depois que a gente ativar a integração do fluxograma, mais adiante, vem pronta essa parte ativa. Mas os NCMs vai ficar para nós. Não, provavelmente, porque elas não vão ter conhecimento ali. É que hoje elas é fazem. A gente também não tem conhecimento. Se a informação estiver dentro do fluxo, a gente consegue fazer com o system, não tem problema. E daí elas não vão entrar no system. Sim, ela isso. Mas aí a gente vê essa questão. Porque se viesse para engenharia, eu ia ter que fazer a capa e ia ter que voltar para elas, porque daí não ia ter nada ainda para criar fluxo. Aí depois a gente vai. Tem que definir isso aí depois. A gente está passando como nasce do Como zero, faz, né? Tá. Exatamente. Que você tem que. Alguém tem que saber cadastrar engenharia, né? E só vocês duas que estão aprendendo a cadastrar engenharia. Depois a gente vai repassar para quem vai ficar essa atividade, você vai vir no fluxograma automático, como já falei hoje na manhã, aí a gente tem que depois definir. Como eu falei, o crítico é que ali para autoverão nós vamos ter que cadastrar todas as capas. Então, todo mundo que souber cadastrar engenharia também vai ter que dar uma ajuda nesse primeiro momento da viagem. Eu sempre costumo usar o exemplo assim, eu tenho carro manual e carro automático. Se tu aprendeu a dirigir o carro manual, quando veio o automático, tu já vai mais fácil, porque tu já sabe qual é a sequência de marcha e tal, né? Se tu aprendeu a dirigir direto no automático, tu vai ter mais dificuldade porque tu não sabe como é que funciona um carro manual. A mesma coisa nesse ponto, vai ter integração com o fluxograma. Quando tiver o fluxograma, provavelmente esse cadastro inicial já vai vir de lá. Só que, sei lá, amanhã depois dá um pau na integração. Vai ficar uma semana sem ter integração. Não é nem essa questão, alguém tem que saber... assim, quando hoje vem da desenvolvimento para engenharia. Sim. Aí a gente ia ter que fazer e daí ia voltar para o desenvolvimento, daí voltar para a engenharia, entendeu? É isso que eu quero... Não, mas é importante tu ter observado isso, é um ponto que a gente não tinha visto. Se eu botando duplica aqui, que eu posso vir aqui
e dizer, ó, quero duplicar esse sortimento agora para qual cor? Uma outra cor, me diz. Né? Verde. Verde. Pode ser esse verde folha aí. Quero duplicar para o verde folha. Uhum. Ah, tá. Aqui... Pode falar, Claudinei. Não, pode. Tá. Por enquanto por enquanto eu não tenho insumo ainda, né? Mas aí ele ia pegar todos os insumos que eu tenho para aquele sortimento e ia duplicar também para o novo sortimento. Então, nesse sentido, vamos supor, se fosse uma permanente essa Isso. dali, aí eu vou duplicar o sortimento do branco, eu quero duplicar no verde. Eu abri na outra coleção no verde. É nesse se sentido. for mesmo os insumos, sim. Se muda o insumo, Sim, entendi. Que daí, muito provavelmente, o pessoal do Fluxograma não vai voltar lá e alterar para mudar de volta, e nisso não vai entender, porque uma vez que já integrou, morreu, né? Então, nesse sentido, vocês vão ter intenções. Então, esse produto nosso aqui, para teste, nós vamos ter 3 cores, né? O preto, o branco e o mescla. Cada um vai ter daí as suas combinações aqui das partes, né? Como o Claudinei falou, né? Eu poderia ter um outro sortimento onde todas as partes vão ser da mesma cor. Aí aqui que eu faço esse relacionamento. A nossa peça a gente botou que só o debrum vai ser uma cor diferente das outras partes. Mas eu poderia ter um sortimento 4 aqui que todas as partes são da mesma cor. Nós temos uma mescla, né? Que não seja uma mescla. O mescla a gente fez, não é verdade? É o sortimento 3, né? Todas as partes são mescla. A camisa Às inteira vezes é eu mescla. tenho já aconteceu aqui, só a estampa, as cores das camisetas eram tudo iguais, só a estampa mudar. Aí não é aqui. Não, mas eu digo, tu vai cadastrar tudo, Branco. branco. Tem que botar a cor da estampa como sendo diferente. Verdade. Aí tu vai criar, verdade. Aí aqui vai ser a cor da estampa. Isso, e daí Vai ser da estampa, não tecido. isso mesmo. Já aconteceu. Porque daí ele vai consumir um tecido estampado coqueiro com tucano, ó. E aí as partes também... É estampa de peça, assim. Estampa de peça. Uma é uma estrela, o outro é um coração, o outro é um triângulo. Um coração vermelho, uma estrela amarela. Não, mas tu tá falando estampa localizada ou estampa... Tá, mas aí... Assim. Com bordada. No 10 e 22, vamos seguir? Seguimos, né? É necessário para gerar o item ali, né? Depois entra na parte técnica. Tá, então beleza. Para gerar o item, né? Dados gerais, dados técnicos. Eu não precisaria ter o processo, não precisaria ter risco de tecido. Basicamente é isso aqui que eu precisaria para gerar o item, tá? Se for no caso das engenharias lá que tem produto em estoque. A grade comercializada não precisa pôr? Ele não vai obrigar a ter. Só que vocês vão... Isso. Aí aqui eu vou dizer as grades comercializadas, né? Então, quando for a grade 1, 2, 3, eu vou definir aqui as quantidades de marcações para ele saber lá no comercial qual é o meu... a venda ideal, né? A venda ideal, o encaixe perfeito que a gente fala, né? E aqui também entra os percentuais por sortimento. Vamos supor, o que acontece? Né? Se eu tenho lá o tamanho 2, 4, 6, 8, 10, aquela grade ponderada lá, ela começa assim, tipo 2, 2, 3, 3, 2, né? A grade do CARES. E daí, ok, isso vale para todos os sortimentos, 2, 2, 3, 3, 2. Porém, o sortimento 1 eu vendo 33%, o outro eu vendo 25% e o outro eu vendo os outros 50 e tantos por cento que sobraram lá, 45%. Então, é ali também que se cadastra. Cada daí, Só que isso, quando a gente tiver no cadastro inicial, a gente não vai saber isso, né? Não, isso é uma parte depois para fazer a projeção do comercial. Né? E também para a Amanda. Tipo, a Amanda ela vai fazer pulmão, né? Ela vai fazer pulmão, eu vou fazer... eu espero se vender 3.000 peças dessa referência. De cara, já vamos sair com 50% no pulmão. Então, ela bota 1.500 peças, o sistema vai lá e distribui. Nessa frequência, 2, 2, 3, 3, 2, mas ele diz, ó, de 100 camadas, eu coloco 33 camadas no sortimento 1, 25 no sortimento 2 e coloco as outras 43 camadas que sobrar lá no sortimento 3, porque espera-se vender mais vermelho, menos preto e um pouquinho mais de branco. Daí ele gera todo esse cálculo e já gera o bem para ela nessas quantidades automáticas. Ela não precisa ficar buscando isso. E é o que vendas espera vender, né? Mais os tamanhos intermediários, menos os tamanhos
fora da grade, ali, extremos da grade, e mais naquela cor e menos na outra. Hoje a Bia, no final de cada coleção, a Bia libera a grade de venda. Daí a gente cadastra uma grade para todas as variantes. Não precisa se preocupar agora em formar percentual, número de marcações, é só para daí formalizar o cadastro. Nessa etapa agora de trabalho. Então, aqui eu estou dizendo que para a grade 2, tamanho 1, 2 marcações, tamanho 2, 2, e tamanho 3, 1. E aí eu faço também a distribuição por sortimento, né? Eu digo que aqui, se for distribuir sortimento, 25% no preto, 25% no branco e 50% no mescla. Que aí já tem que envolver inteligência de mercado. Isso. Por isso que é bom vocês saberem, mas não precisa se preocupar. Ó, e agora para outra grade, né? Vou botar qualquer coisa aqui, só para passar, né? Esse é um campo obrigatório ou não? Para a As geração do marcações, item, não, né? Não é obrigatório, só que nem ele falou, vai ter força de vendas lá, vai ter. Quando eu vou botar o pedido, por exemplo, eu posso dizer lá que as quantidades eu quero fazer uma distribuição automática lá, de tamanho e cor. Ele vai olhar isso aqui para distribuir. Se não tiver criado, ele não vai enxergar na hora de vender lá na ponta. Tá? A gente não precisa se preocupar com marcações ali, é só entrar para ele gravar e salvar. E não precisa distribuir tudo. Entende? É que é uma sugestão para o cara que vai comprar. Diz assim, vai comprar PMG, então compra uma P, compra 2 M. Para evitar, por exemplo, mas que lá no lá comercial o cara venda 50 mil peças do tamanho 1. Sim. Que aí fica ruim para vocês. Se vai infestar só o tamanho 1, a perda vai ser maior, o encaixe não vai ficar legal. Então, quando o cara vem comprar, também ele não vai querer, dificilmente ele vai querer comprar tudo num tamanho só. E aí tu pode já sugerir para ele a quantidade com base no melhor encaixe para ti. Às vezes chega lá e vai, eu quero 10 peças. O tamanho deixa que o sistema distribui. Ele usa essa mágica para distribuir. E aí, terminando isso aqui, eu poderia já vir aqui dar a manutenção agora e liberar a engenharia, que vai ser o caso das engenharias que vocês têm em estoque e não vão produzir mais. Então, só antes de eu liberar, deixa eu só voltar aqui para ficar bem claro, né? Capa, dados gerais, a aba dados 1, dados técnicos, são as cores aqui, os sortimentos e a grade, né? E a grade comercializada aí fica por... vocês definem se vão cadastrar para essas peças também ou não. Não vai ser obrigatório, tá? Feito isso, eu não preciso, como eu não vou produzir, não vou precisar de processo, não preciso de matéria-prima, nada, eu posso vir aqui e dar uma manutenção e dar um enter até chegar no status aqui e botar agora o status 3. E aí o que o sistema vai fazer? Ele está dando um aviso aqui, porque não tem peso e tal, depois, e é obrigatório lá para o jetim, né? Depois ele vai... Mas isso aí a gente vai ter que copiar esses textos depois, tá? Para nem ignorar. Tanto é que ele é só um aviso, né? Então, assim, ó, essa tela aqui, ela vai ser bem familiar para vocês. É um validador do cadastro de engenharia. Ele vai varrer o que vocês cadastraram e ver se tem algum erro crítico na engenharia. Tá? Então, se eu tentar liberar e não tiver sortimento, por exemplo, não tiver uma grade, ele não vai deixar liberar, porque não tem como tu liberar um produto sem definir o sortimento. Isso. Então, enquanto aviso, ele vai deixar liberar. Enquanto erro, daí ele não deixa liberar, tem que corrigir. Tá? Como é aviso, eu posso clicar em sair. E aí, o que ele fez? Ele veio aqui para mim agora fazer o cadastro do item da engenharia. Então, lembra que eu falei lá tu vai lembrar. Parte texto, a gente sempre cadastra o item primeiro e vai para a engenharia, na confecção é diferente. Então, quando eu libero a engenharia, ele vem já automático o cadastro do item. Aqui ele já vai sugerindo dados conforme o cadastro da engenharia, né? Então, descrição, unidade de medida, vem lá da engenharia já, né? Vai pedir NCM do produto, por enquanto eu vou botar genérico aqui só para seguir, né? Origem, se vai ter controle de lote, não vai ter, né? Peça acabada. É a mesma tela, exatamente do cadastro. Mesma tela, mesma tela. E aí, como é o fabricado, né? 5. Ó, ele já está trazendo aqui para mim, lembra daquele aviso que ele dava do jeitinho? Aqui ele já está pegando
e vai gerar já o JIT de uma faixa que está disponível. Lá tem uma tela onde é configurada lá o contrato de vocês com a GS1, a faixa de códigos que tem livre, e aí aqui quando for um produto da máscara 95, que ele identificou, ó, 95 o que é? Um produto de venda, então tem que ter o JIT. E aí ele já vai gerar o JIT para esse cara aqui, ó. E aí eu vou pegar agora aqui e dizer que é fabricação própria. Confirmo, veio aqui para a tela de dados de entrada. Não vou consumir, é um produto acabado, né? Então pode ser um. Aqui, 9, mesmo esquema da outra lá, né? Situação. Um é uso de consumo em geral. E o 2 é usado no processo. O natureza de consumo vai ser o estoque de acabado, né? 109. Eu acho que é 195, tenta. Expedição Isso aí. Controle de saída 101 também, né? Unidade de compra, como eu estou falando de fabricado, posso ignorar, não vou comprar, né? Dados de saída. A situação aqui sempre 1. Fecha a tela. Dados de qualidade também, como não é comprado, não vai ter, né? Não compro, então não tem fornecedor para isso, né? Posso fechar. Ele vai dar um aviso só porque eu não botei fornecedor. Veio para cá, eu fecho a tela do cadastro de item, ele vai voltar aqui para a engenharia, para mim daí finalizar na engenharia, né? Que eu posso dar um enter, confirma assim, está criada a minha engenharia. Então agora ele gerou o item filho desse carinha aqui, ó. Legal. Ele gerou. Então, para cada tamanho e sortimento, ele gerou um item filho. Deixa eu arrumar melhor isso aqui. Daí do item filho aqui embaixo, coberto daí, ele fica gravado, né? Vamos lá da máscara que a gente comentou, hoje cedo. Então, ele pegou aqui 95,37, os dois níveis da máscara, 0,2709, que seria a nossa referência 1709. Aqui o tamanho da 006. E aqui ele está com sortimento variante 001. Ele indica, então, aqui, né, que eu estou falando aqui. Por que eles. Aí o tamanho, então, ele botou lá a descrição que a gente botou lá no cadastro de engenharia, né? Camiseta, engenharia, treinamento, tamanho 6 na cor preto novo. Aqui na máscara, clica aqui no zoinho, aqui, tem entrada e saída também. A entrada e saída a gente não explicou para ti hoje, mas eu te falei hoje de manhã que é itens, né? Itens comprados e itens fabricados. O item comprado, que o sistema lá, mais antigamente, quando os computadores eram menor, não tinha HD depressa, né? Então era cadastrado só dados de entrada para o compra, porque entrou com uma nota fiscal, e dados de saída para o fabricado. Então, eu entrava a nota e saía a nota, por isso que tem dados de entrada e dados de saída. Hoje em dia que a informática melhorou muito, aumentou muito, então a gente grava dados de entrada e saída para todo mundo, porque se eu recebo um comprado e quero devolver, eu tenho que ter dados de saída. Se eu faço uma venda que é saída e ele me devolve as peças, eu tenho que ter dados de entrada, para poder dar entrada na nota. Então, por isso que tem dados de entrada e saída. Aí, quando é um cadastro do MIP, comprado, botão, etiqueta, tanto a máscara de saída como a de entrada, aqui deu erro. Ele deve ter que olhar a CGI 000 lá. Talvez não está configurado lá para gerar o item. Mas o que acontece? Quando eu compro um botão que é comprado, tanto a máscara de entrada como saída, a cor fica aquela cor mesmo lá, tipo o 9005 lá, que é preto branco, né? Quando eu fabrico uma peça, aqui, quando é o dados de saída, ele tem a cor do sortimento, que é a variante 1, 2, 3, 4, e aqui no de entrada, provavelmente ele esqueceu uma configuração lá, que ele não está gravando, mas ele vai gravar a mesma máscara igualzinha, só que aqui na cor, que são os últimos 6 dígitos, ele vai gravar, daí, no caso lá, 9005, que é o branco, preto, para a gente conseguir depois decifrar igual. Essa aqui é um exemplo de uma tag que a gente já fez, né? Que é da referência 1709. Então, ela diz lá na tag que ela é o sortimento 1, lá no caso, o sortimento, e ele é
a cor 9005, que seria o branco novo, né? A gente fizeram aqui. Então, essa daí é a amarração que a gente tem lá da variante com a questão dos dados de entrada e saída. Dá para consultar nas... Eu ia pedir para fazer... Onde ficou no 2005? Aqui tá no 90... Assim, separado. Ele não está nesse daqui. Tem que ver por que ele não gerou. Consulta o item lá no item mesmo. Pode ser que como tu não saiu ainda lá da engenharia, ele não salvou os dados de entrada ainda. Fecha essa tela ali, sai da engenharia e consulta lá. Pode ser Ele que foi colocou o isso. contrário. Tá? Aqui também, né? Sempre que eu alterar ou cadastrar alguma coisa nova, quando eu for sair da engenharia, ele vai pedir para mim registrar o que eu alterei. Então, eu sempre oriento você descrever aqui no justificativo o que você fez. Isso vai facilitar, porque ele vai gravar ali o que você fez. Mesmo eu não escrevendo o que eu fiz, a gente tem como descobrir depois o que foi feito. Mas facilita se escrever aqui, né? O que foi alterado e tal. Evitar de botar um pontinho ou um número só para passar, né? É que se mais alguém tiver um cadastro da engenharia liberado, a gente consegue, pelo log, saber quem que alterou e o que alterou. Isso é bom para a gente, mas desde que a pessoa também coloque, senão a gente tem que recorrer ao TI também, para ele saber. Né, Claudinei? Mas daí tem algum, tipo, a gente vai poder cadastrar, mas daí vai ter pessoas que vão poder consultar. Ele gerou né? sim. E ele gerou, é só naquela tela que não tinha gerado. Então, só para concluir a explicação, então aqui, né? Ó, onde é o tamanho 6 preto, pega esse aqui de volta. Aqui, né? Então, tamanho 6 preto novo, a variante 1 no dados de saída é a cor 9020. No sortimento 2, vou pegar o tamanho 4 aqui, né? Variante 1, 9020, variante 2, 9005 e 9500, para ver que ele vai mudando aqui, né? Um é mescla claro, o outro é preto, o outro é branco. A gente consegue identificar por ali. E as aldeias, todo comercial, depois tudo eles se baseia nessa questão. Deixa eu só... ainda ali nas opções do item filho, lá, só queria falar ainda do reduzido, só para o médico paciente acaba não tendo treinamento filho. Então, vamos lá. A máscara, né, aqui nós temos aí o que a gente chama que é o item pai, que é os dois níveis da máscara e a referência. A referência se fala aqueles 5 dígitos lá, é referência mais para item também, né? O botão 1, botão 2, botão 3, né? Então, a nomenclatura certa é assim. Aqui nós temos, isso o editado do filho, a gente chama, editado do item filho. Aqui a gente chama que é o item pai. E sempre que é filho, ele tem que ter tamanho e cor, né? Tanto é que aqui em cima ele fala item pai, tá vendo, né? 95, 37, 0, 27, 09. E eu gosto muito de usar essa nomenclatura, e eu acho mais fácil, porque quando eu falo assim, 95, 37, eu sei que são os dois primeiros níveis da máscara. Aí, se eu tivesse só o número 1 aqui atrás, eu sei que eu tenho que preencher com 4 zeros e 1. E quando eu falar aí, item 700215. Então, é 70020015. Né? Eu acho que fica mais fácil com a comunicação, mas é uma questão. Tem gente que vai lá e diz: isso aqui é o 953, 702, 709. Para mim não faz sentido, porque eu gosto de usar os níveis da máscara para justamente já exercitar os níveis. Né? Então, voltando, item pai, o item filho daí é acrescido do tamanho e cor. E o sistema, internamente, ele grava um reduzido aqui, ó, né? Pode ver aqui, ó, ele é certinho a sequência, né? Então, se eu, lá em alguma tela que eu precisar digitar o item filho, que não é o caso da engenharia, mas se eu quiser consultar um item, eu vou lá e digito 588, é igual para eu digitar toda aquela tripa de número lá, 95, 37, 0, 27, 09, ponto 006, ponto 000, 95, 00. Então, digitando aquele número lá, ó, ele já... ele chegou lá. 720, por exemplo. Quero constar a movimentação, né? Não preciso digitar aquele código inteiro, essa tripa toda aqui, né? Se eu souber o reduzido, 588,
Ele já achou. Já achou. Ou aqui também, né, algumas telas, né, eu posso fazer o seguinte, ó, digito o item par e dou um F7. E aí ele vai mostrar todos os itens filhos que tem e aí eu posso selecionar. Também tem essa forma de fazer a consulta. Né? Queres voltar lá no MCM por tamanho? Isso, só para finalizar, né? Agora, se eu vir aqui nos dados técnicos, sortimento preto novo, NCM por sortimento, daí eu consigo vir aqui agora para cada tamanho, aqui eu consigo amarrar um NCM diferente. Então, está tudo como genérico, posso dar uma manutenção aqui. Tá tudo como genérico, porque a gente colocou genérico lá. Né? Isso. Mas se a gente quiser manter o mesmo NCM, aí não precisa nem alterar. Não, aí mantém. Por exemplo, o tamanho 1, 2 e 3 é um NCM e aqui vai ser outro. Bem nada a ver, né? Mas só para exemplificar, né? Se precisasse mudar, teria aqui e mudava aqui. Então, aqui eu estou falando no preto, né? Eu poderia fazer agora para os outros sortimentos com NCMs totalmente diferentes desses que eu coloquei aqui. Ou replicar, né? Replica por sortimento, aí eu seleciono. Eu quero replicar para todos. Sim, agora todos estão com esse. Deixa eu voltar aqui, senão vai dar ruim, né? Não é cavalo, né? Não, replica para todos. Sim. É quase igual, né? É igualzinho. Mas está feito. Tá, vamos supor, nesse momento, eu gerei o item, eu gerei engenharia, e aí ele é um treinamento. Nesse caso, eu não consigo mais excluir, né? Agora. Não. Porque... A partir do momento que você gerou o item, liberei a engenharia, eu não consigo mais excluir ela, porque daí já tem item gerado. É aquela história do castelinho de carta que o Claudinei comentou. Não consigo agora pegar e tirar só aquela carta lá de baixo. Não dá mais. Eu teria que inativar a engenharia e inativar os itens para... Eles vão continuar ali no sistema, se eu consultar vai estar lá, só que se eu inativar eles, daí eles ficam... impossibilita o uso deles, tanto no comercial, no PCP, aí não deixa usar para nada. E a gente quer inativar uma cor ali agora, porque a gente cadastrou errado a cor preto, sei lá. Posso vir aqui, desativa sortimento preto. Está inativo. Ok. Ainda vai deixar programado. Isso. Vai deixar vender, né? Vamos supor assim. Vai deixar vender? Só aquela questão do permanente, né? Tá. Ele só não vai deixar produzir. Mas se eu tiver a referência, eu tenho estoque. Mas se está inativo, não dá para colocar no pedido, né? Tá. Nesse caso, dá. Tá. Aí eu tenho que vir aqui, ó. Deixa eu só... Não pode produzir. Isso, ele só não vai gerar o P para esse sortimento. Né? Agora, o que está... Daí tem outras questões lá do comercial que eu digo, ó, vamos supor, ali é bem... Como eu digo, dá para fazer tudo, né? Por isso que tem o dado de entrada e saída. Se eu inativar na engenharia, ele só não deixa produzir. Se eu inativar, deixar a engenharia ali, ir lá e dizer para eles que ele só não pode... Eu inativo dados de entrada, que é uma cor nova, aí ele não deixa ainda entrar pedido dessa cor nova. Eu já cadastrei engenharia, né? A saída, poderia inativar a saída também, não posso vender, mas em tese, se não está entrando pedido, eu não vou ter venda, né? Sim. E eu posso ter casos que eu deixo entrar pedido, mas não quero vender ainda. Eu inativo a saída, ele não deixa vender. Então, ali tem várias combinações de inativar os dados de entrada e saída, mas a engenharia, pensa que a engenharia é um departamento da fábrica que, se eu ativar ou inativar, ele não vai afetar as entradas e expedição. Ele vai afetar só engenharia e TCP, só a produção. Uhum. E outra questão, a engenharia, quando eu cadastrei, pum, publiquei ela, né? Gerei os itens filhos e como se eu tivesse publicado. Toda semana, quando a Amanda programa, o PCP vai lá, pega essa engenharia, a fotografia que ela está naquele dia, os cadastros, e ele recongela para aquele lote de programação. Então, vamos supor, você cadastrou e cadastrou errado lá a etiqueta de composição. A Amanda veio e pegou essa versão aqui e congelou. Está errado. Aqui se chama engenharia congelada. A engenharia congelada dessa primeira programação está errada. Quando for detectarem que está errado,
aí tem que entrar na engenharia congelada, tem que entrar lá, atualizar e regerar novamente as requisições para consertar. Aí eu arrumo aqui, e arrumei aqui, né, saiu errado aqui, tive que fazer retrabalho lá na UP, mas quando eu vier na outra semana e programar, ela já vai estar certa. Aí ela já vai sair. Então, cada semana vai ter a engenharia, cada lote que eu for programar, vai ter a engenharia congelada. Então, pode ocorrer que um dia você programou, daí você vai lá e consulta a engenharia congelada do lote A, está um jeito, e do lote B está outro jeito. Porque naquele momento, talvez alguém entrou, mexeu e ela programou naquele momento, a pessoa foi lá e arrumou, só que foi bem um intervalo de um dia que ficou que ela programou, né? Foi lá e entrou na engenharia errada, fez alterações erradas, aí consegue ver na engenharia, daí consegue ver quem fez, né? E por isso que o Marcelo falou, se eu entrei no risco de tecidos, que eu vou explicar depois, e configurei lá qual cor que vai em cada painel da peça lá, e sair da tela, tem que dizer, visualizei o risco de tecidos, a alteração do risco de tecidos, alteração do componente tal, realmente colocar... Eu sempre uso como exemplo, principalmente quando vou treinar o PCP, né? Quando eu vou gerar uma OP no Consystem, é como se tivesse um robozinho atleta, né? Porque ele corre pra caramba, né? Vou gerar OP, ele pega a máquina fotográfica dele e sai correndo e vai lá na engenharia e bate uma foto e volta lá na OP e arquiva lá dentro da OP. E agora eu liberei aquela OP, ela está rodando com aquela foto da engenharia do dia que ela foi gerada. Se eu alterar a engenharia, não vai alterar a OP, porque ela tem a foto da engenharia lá no dia que eu gerei ela. Agora, eu quero que a alteração que eu fiz na engenharia passe a valer naquela OP, eu tenho que ir lá dizer para o robozinho, vai lá e agora e bate uma outra foto e leva de novo. Aí tem uma rotina que faz isso, que a gente chama de recongelamento da OP. Eu vou lá e recongelo, e ele vai lá e atualiza a OP com os dados reais. Para que tem isso? É um caos. Tem que fazer, pode selecionar várias e fazer ao mesmo tempo, né? Só que aí, assim, se eu já gerei uma requisição, eu tenho que excluir essa requisição, porque daí eu vou atualizar o cadastro da OP, e aí eu gero a requisição agora com o cadastro atualizado. Para que serve isso? Imagina o seguinte cenário, eu estou produzindo uma OP lá, eu uso esse botão aqui e eu quero trocar agora o botão. Esse botão que eu quero trocar, eu não quero trocar porque está rodando. Quero trocar só porque eu for programar a partir de hoje. Eu vou lá na engenharia e altero a engenharia, o que eu gerar a partir de hoje vai gerar com o botão novo. Aquilo que está rodando ainda com o botão velho. Eu quero agora mudar para as novas, mas eu quero pegar uma OP daquelas que está rodando e naquela eu quero alterar também. Tu vai lá e seleciona só aquela. Ou seleciona todas, ele atualiza em todas, né? Só para finalizar essa primeira parte do nosso treinamento, daí a questão que eu falei lá de escrever certinho o que eu estou alterando, né? Tem o botão aqui na capa do log de alteração. Então, clicando aqui, ele vai trazer aqui, a justificativa que eu escrevi lá. Então, se eu botar um pontinho, você não vai conseguir identificar aqui pela justificativa do usuário, pelo pontinho que ele fez. Aí você vai ter que vir aqui fazer uma análise mais técnica, detalhando, daí ele vai mostrar, né? Em amarelo, onde foi alterado, em verde, quando eu fiz uma inclusão nova, né? Deixa eu ver se eu pego uma aqui. Que essa inicial. Essa inicial. Ele já detalha para mim os campos que foram alterados, mas aqui eu tenho que entender um pouquinho mais, né? Aquele registro que eu estava o primeiro lá, mostrou lá que estava ativo e inativo. Falei que inativou o sortimento, né? Isso. Situação, não. O sortimento 1. Isso, Na cor 9001, 9000, estava ativo. E agora o dado novo ele está inativo. Isso. Então, ele mudou de 1 para 0. Né? 1 era ativo e foi para inativo. Né? Imagina que nós temos que analisar tudo isso para chegar lá. Tudo essas alterações. Aqui, a data, a hora, o que foi feito, o programa que foi alterado e quem alterou. Aqui a regra está gravando por 6 meses daí, né? Por 6 meses ele vai gravar as alterações. Até é configurável isso aqui para ele não ocupar muito espaço lá no servidor, né? Não pode encher rápido o disco lá, né? Então a orientação é sempre o pessoal botar certinho aqui na justificativa, que daí por aqui você já consegue ver a data que eu entrei, que eu comecei, até a hora que eu terminei. Então, eu fiquei 55 minutos conectado nessa engenharia, eu, Marcelo, e aí eu botei lá que eu fiz o cadastro inicial.
eu preciso ir lá e inativar um sortimento. Entra na engenharia, quando você sair, ele vai abrir a tela de novo, você bota lá. Inativação do sortimento número 2 na cor tal. Deixa eu tentar. Pode fazer. Ok. Ó, detalhe, eu estou acessando essa engenharia. Se a Juliana tentar entrar na engenharia, ele vai dar uma mensagem dizendo que eu estou com ela aberta aqui. Ele não vai deixar 2 usuários abrir a mesma engenharia no cadastro ao mesmo tempo. Tá? 95, 37. Ó, ele vai dar uma mensagem dizendo que o Marcelo está conectado. Só vai deixar ela entrar no cadastro a hora que eu liberar a tela. Eu só vou finalizar a gravação aqui. Paremos.